Bom dia a todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula que iremos iniciar. Eu sou Cristiane Santos e vamos falar sobre odontologia digital nesse dia de hoje. Estou aqui arrumando as coisas para passar os slides. E aí, como vocês estão? Acompanhando o trabalho, acompanhando na academia, A aula de hoje é bem interessante porque vai tirar muita dúvida de muita gente. Por quê? O que eu vejo o povo falando assim? Resina de impressora não serve para pôr na boca, resina de impressora não presta. Gente, resina de impressora hoje, com a nossa tecnologia, ela é muito melhor do que uma resina composta de massa. Uma resina de impressora para produtos intravocais, para coroas definitivas, vamos falar das partes da restauração estética. Ela é uma resina semelhante à resina fluida, resina flow. Nada mais é do que uma resina flow. A gente vem numa bisnaguinha desse tamanho e vem num potinho maior. Geralmente é 2 gramas, que a gente compra de resina flow. A resina de impressora, ela vem em 250 gramas. Então, nós temos uma grande vantagem. Faça as contas. Vamos comprar uma resina fluida de boa qualidade, uma Shofu, Vocês já viram essa resina Shofu? É uma resina de excelente qualidade, A resina Shofu Flow, que dá para você fazer facetas, que tem técnicas de faceta com ela, Técnicas de faceta existem milhares, Técnicas de coroa existem muitas, A gente vai pagar o quê? R$500, Vem quanto? 4 gramas, 3 gramas. Eu vou pagar R$250. Eu vou pagar R$1.600, R$1.700, R$2.300, que é o que é mais caro, em 250 gramas de resina fluida, de resina flow. Mas eu vi você falando nos seus áudios do TPO, que a resina de impressora, quando não curada, ela tem TPO. E você acha que a resina de massa não tem TPO? Você acha que a resina flow que você usa não tem TPO? Esse TPO é um agente fotoativador presente nas resinas brancas. Nas resinas claras, você acha que não vai ter? É lógico que tem. E o que é contaminante do TPO? É o TPO ativo, não fotoativado. É isso. Então existe um risco ocupacional e não para o paciente. Como assim um problema ocupacional? Você que põe aí resina na luva, você que está manipulando a resina para colocar na boca do paciente, você que vai lá e usa a resina flow e limpa na beiradinha da luva, que eu sei que muita gente faz isso. Isso é um problema, Nós temos isso, esse risco ocupacional. Quando você usa uma resina de impressora, você não tem esse risco. Você vai manipular ela com luva, você vai manipular ela com máscara, você não vai passar ela na mão, você não vai ter contato direto com ela. Seu paciente não vai ter contato com o TPO inerte, porque ela já vai estar muito bem fotoativada. Então você diminui os riscos, com uma resina de tão tamanha qualidade quanto uma resina de excelente qualidade. Não estamos falando de qualquer resina flow aqui, estamos falando de uma Shofu, que tem carga, que é resistente, tem dureza, resistência flexural, Então nós estamos falando de algo que é extremamente resistente, certo? Então, hoje eu vou falar para vocês, sobre as resinas de impressora 3D. Não existe só as resinas como as resinas de carga. Existem uma série de resinas que nós podemos utilizar na nossa
tecnologia de impressão 3D. Essa tecnologia de impressão 3D, né, nós podemos estar utilizando resinas para inúmeras e diversos trabalhos na odontologia. E eu vou mostrar para vocês quais são esses diversos trabalhos na odontologia, né? Então, a gente vai falar tudo sobre resinas odontológicas 3D. Vou falar sobre todas agora. Então, o que a gente precisa entender? Os tipos de resina utilizados na impressão 3D. Diferenciar a resina provisória de uma resina definitiva. Compreender como a carga cerâmica melhora a propriedade mecânica, estéticas e a longevidade da peça. Indicar corretamente cada tipo de resina no consultório. Então hoje você vai entender tudo isso, né? Então o que a gente precisa saber sobre as resinas 3D? Que a impressão 3D revolucionou a forma de produzir coroas provisórias definitivas, onlay, inlay, overlay, facetas e lentes, mockups, guias cirúrgicos e modelos e bases de prótese. Então, a escolha correta da resina impacta diretamente na resistência, estética e durabilidade de uma peça impressa. Por quê? Assim como as resinas compostas de massa e resinas flows, existem inúmeras marcas que podem oferecer diversas qualidades diferentes. No final, elas entregam o mesmo resultado, entretanto, com algumas diferenças que nós podemos ver ao longo do tempo. Então, essa classificação geral primeiro das resinas odontológicas, eu não vou te mostrar que é só para restaurações definitivas ou temporárias, né? Com carga ou sem carga. Não, vamos falar de tudo. Vamos falar, né, das resinas para modelo, que são as primeiras, porque antes de você fazer qualquer trabalho, você precisa de um modelo. Você não vai trabalhar só com modelo digital, porque você tem que fazer alguns ajustes após a impressão, né? Porque quando você imprime, existem os apoios na impressão, você tem que removê-los e ajustar. Então, as resinas para modelo, ela tem alta rigidez, baixíssimo custo, pouca ou nenhuma estética. Vamos dizer que ela não tem estética porque ela é escura, ela tem outra cor, ela não é biocompatível, essa resina, né? Então é uma resina para modelo, é igual gesso. Você sai com gesso na boca? Não sai. Então é a mesma coisa. Então, ela não é usada para peça funcional. Como eu falei, é igual gesso. Você anda com gesso na boca? Não anda. Então, resina para modelo é igual gesso. Que alguns modelos, né, a gente tem de inúmeras marcas, né? Nós temos as à base d'água, que são melhores, tá? E nós temos as à base de solventes, como álcool. Isso interfere no quê? Interfere somente no momento de manipular, se ela pode ser lavada com água ou ela tem que ser lavada com álcool isopropílico. Todas elas a gente precisa estar parametrizando na impressora que a gente vai usar. Como assim? Não é só comprar impressora? Não é só comprar impressora, tá? Resinas de modelo, a gente vai ter algumas propriedades. Ela tem tensão à ruptura, deformação à ruptura, carga máxima, modo de flexão e resistência à flexão. Então, tudo isso aqui é calculado, assim como é calculado de gesso. Então, a gente pode perceber que ela é mais resistente que o gesso. Gesso, se cair, não quebra. Resina de modelo, se cair, quebra também. Então, não pode deixar cair. E o que faz a resina de modelo ser precisa? É a calibração que a gente vai fazer. Ai, como é que eu vou calibrar a resina? Na impressora? Às vezes a gente fica pensando, né, acha que é bem simples. Simples é. Vamos dizer, acha que é só pegar o desenho e pôr para imprimir. Não. Você faz o desenho em um software, depois você passa para o software de fatiamento. Esse software de fatiamento, ele vai fazer o que para você? Ele vai interpretar qual é a sua resina, qual que é a sua impressora,
qual que é a emissão de luz da sua impressora, a velocidade do eixo da sua impressora. Ele vai interpretar todos os parâmetros da sua impressora e falar, para você trabalhar essa resina na sua impressora, você precisa trabalhar nessa parametrização, nesses números, nessa precisão. Então, toda vez que você vai fazer a impressão de um produto na impressora, você precisa saber qual é a sua impressora, qual é a resina e qual a cor da resina. Lembre-se, tudo é a mesma propriedade de materiais dentários. Resina de cor densa, resina escura, ela tem maior dificuldade de penetração da luz para fotoativar. Deve ser usadas camadas menores para ter uma fotoativação correta. Ai, eu não sabia disso. Gente, princípio básico de dentística. Resina A3 de dentina. Incrementos menores do que uma resina A1 de esmalte. Ou menores do que uma resina translúcida, porque a luz não passa em uma resina A3 de dentina. Então, quanto mais profundo ficar, menos conversão dos polímeros vai ocorrer. E a mesma coisa é da impressora 3D. A vantagem da impressora 3D é que a cor vai influenciar, sim, vai influenciar, mas não tanto, né? Porque as camadas são extremamente fininhas para elas serem fotoativadas, tá? Então, quando você vai fazer uma impressão, lá no seu software de fatiamento, você vai ter o tempo de cura, né? Ah, nossa, demora 2,5 segundos para fazer uma peça. Não demora 2,5 segundos para você fazer uma peça. Demora 2,5 segundos para você fazer uma camada da sua peça. Então, pensa num pão de forma. É uma fatia do pão de forma é feita em 2,5 segundos. Ah, e esse mais ou menos 0,5 segundos? Esse mais ou menos 0,5 segundos, ele é para quê? É a diferença que a sua impressora pode ter de outra impressora, né? Existem algumas diferenças de alguns parâmetros. E o tempo de cura é esse que pode ter essa pequena variação. Então, você vai imprimir um teste, um calibrador, tá? Ou você pode usar um espessímetro também, seja digital, seja analógico. Para quê? Para que você veja se realmente aquela impressão foi calibrada corretamente, imprimiu exatamente a espessura e tamanho que você precisava. Ah, ficou maior, aumenta o tempo de cura. Ficou menor, diminua o tempo de cura até eu acertar. Ah, mas é um jogo? Não. Dependendo do tanto que ficar maior ou menor, você já sabe o tanto que tem que aumentar. São apenas 5 segundos, tá? Então, a gente tem o tipo de resina, ó, que resina de modelo tipo DLP, uma impressora DLP, ó. Velocidade normal. Então, aqui tem as bases, né? Aqui tem a base de cura. Nós temos aqui a base das fatias, né? A força, a calibração da imagem, né? Então, aqui a gente tem todos, né, os parâmetros que a impressora precisa para imprimir aqui. Ah, isso daí é em qualquer resina? Não, gente, isso aqui é de uma resina de uma marca específica e isso aqui também é de uma impressora de uma marca específica. Não é generalizado. Ah, eu comprei uma resina Z350, eu vou fotoativar ela por 20 segundos, que é o que está escrito na embalagem. Beleza. Resina de massa funciona assim. Resina de impressora 3D. Eu vou calibrar conforme a minha impressora, conforme a cor e conforme a indicação da marca da resina que eu comprei. Tá? Bom, nós temos, né, outros tipos de resina, que são as resinas, né, de modelo, não, as resinas para dentes, né? As resinas para trabalhos definitivos. E essas resinas para trabalhos definitivos, elas vão trazer pra gente uma qualidade, né, de trabalho muito boa. Tô mudando aqui, ó, para vocês continuar, porque caiu um slide na frente, né? Então, resinas para trabalho em boca, que nós vamos ter uma qualidade diferente aí,
elas são biocompatíveis, né? E a gente pode ter primeiramente as resinas para provisórios, são as resinas temporárias. Elas têm boa resistência, fácil acabamento, preço mais acessível, ideal para o curto a médio prazo de trabalho. Não são definitivas essas, você não pode deixar na boca e esquecer. Essas a maioria não tem carga, elas podem ser radiolúcidas e não radiopacas, né? Então no raio-x ela se torna fantasma. Então a gente tem que entender essa parte, né? Então aqui nós temos, né, alguns exemplos. A Prisma, né, a Bioprove, essa da Cosmos, que também é para temporário, e essa da Printax, que também é para trabalhos temporários. Todas entregam uma excelente qualidade, mas não possui carga, na sua maioria, tá? São resinas nanohíbridas, mas sem tanta resistência, tá? Mas aí a gente tem resinas que são definitivas, essas podem ficar na boca, elas vão ter alta resistência, maior estabilidade de cor, propriedades biomecânicas superiores e muitas possuem carga cerâmica, né? Então o foco da nossa aula são as cargas cerâmicas. Um detalhe aqui, ó, estabilidade de cor, resina de provisório, nunca vi manchar. Nunca vi uma resina de provisório manchar. Quem dirá as definitivas? Bom, então vamos lá. Nós temos Voxel Print. Para mim, essa aqui é a melhor. É a da FGM. Tá? Até o nosso aluno tem desconto de 15% na compra da Voxel Print direto com a FGM. Além de outros descontos, tá? Biocrawl. Por muito tempo usei essa Biocrawl, só que tem um problema, ela não tem carga cerâmica. Ela é resistente? Sim, ela é resistente. Ela tem estabilidade de cor? Tem. Mas quando você tira o raio-x aparece um fantasminha, não aparece nada. E ela, para ela ter carga, ela manda resina de dente definitivo, mas ela não tem. Temos da Printax, né? E temos a da Cosmos, que é da Hiller. Hoje a Hiller é uma marca da Straumann, né? Então, se eu fosse falar para vocês, invista na Voxel Print. É a única delas que tem translucidez. Eu posso comprar ela média, translucidez, alta translucidez ou baixa translucidez. Então eu tenho translucidez. É a única que tem uma variedade de cores estéticas. Tem as bleach, tem A1, B1, né? Então assim, tem A2, B2, tudo separadinho. É a que tem melhor versatilidade aí no mercado. E nós temos também outros tipos de resina. Nós temos aqui, ó, um exemplo aqui, ó, resina para casquete. O que é isso? Isso aqui é a resina onde você vai fazer injeção de porcelana. Você usa essa resina aqui para fazer a impressão do seu trabalho. Então imagina, um protétipo seu, às vezes ele te manda foto do êmbolo de porcelana rachada. Eu não sei porque o protétipo faz a peça em cima da hora. E não é um ou outro, não, são todos, né? E aí o êmbolo racha e não dá tempo de entregar o trabalho pra gente na hora. Então, ele tem que esculpir tudo a cera se ele não tiver uma impressora 3D. Se ele tiver uma impressora 3D, ele usa uma resina com carga de cera. Ela tem cera, essa resina, né? Quanto mais cera, melhor, para poder derreter dentro do forno. E ele imprime outra e já bota e injeta. Senão ele vai ter que passar horas, né, fazendo a adaptação lá de novo. Resinas para guias cirúrgicos, resinas para gengiva, resinas para placas miorrelaxantes. Temos resinas biocompatíveis para inúmeros tipos de trabalho, inúmeros processos dentro da clínica odontológica, né? Então, o que a gente precisa ver nessas resinas biocompatíveis? Alta resistência à fratura, modo de elasticidade superior, polimento excelente, estabilidade de cor a longo prazo, baixa absorção de água. Já aqui que tá vendo um sol maravilhoso, apesar que hoje aqui em Goiânia vai chover. E aí na sua cidade vai chover?
Goiânia tem um lugarzinho assim que alaga lá embaixo, assim, chamado Marginal Botafogo. Nossa clínica, nossa instituição de estudo fica próximo daquele local. Ela não alaga não, é sobre a loja e está um nível acima. Então, vocês estão convidados a conhecer a nossa unidade, tá? Bom, então aqui a gente vai ter nas nossas resinas, né, uma estabilidade de cor a longo prazo, baixa absorção de água. Elas vão possuir nanocargas cerâmicas integradas e com o objetivo disso tudo, longevidade em boca e alta performance clínica. Segundo a literatura, existem resinas com carga que são semelhantes a porcelanas vítreas e essas resinas semelhantes a porcelanas vítreas vêm hoje sendo substituídas, né, sendo substitutos da porcelana com a mesma qualidade e durabilidade. Então aqui, a que eu sempre recomendo para vocês, a Voxelprint, ela é muito versátil, é a melhor das resinas com carga cerâmica. Então, por que eu falo que a Voxelprint é a melhor das cargas cerâmicas? Porque ela tem estabilidade de cor. Como assim? Quando eu tenho a Voxel, ela mantém a cor no período de tempo, que foram 10 dias, 60 dias e aqui após um ano. Olha aqui a captura da cor, a mesma. Em comparação a outros produtos. Veja. Né? Olha a diferença de cor que a gente tem da primeira para a última. Eu coloquei aqui um quadro comparativo da resistência da Filtech, né? Tá faltando aqui o quadro comparativo da Voxel. Vocês iam ver que ela é toda, eu vou ficar devendo para a próxima aula esse quadro comparativo. Então não perca a próxima aula, porque na próxima aula eu vou falar para você, eu vou entregar para você alguns segredos da resina, né, de impressão 3D para dentes definitivos, né? Nós vamos ter parâmetros bem superiores a esses aqui, muito superiores a esses. Então não percam a próxima aula que nós vamos estar tendo aqui na terça-feira às 7 horas da manhã. A nossa próxima aula, ela vai ser uma aula, né, feita para que você possa estar definindo quais são os casos que você vai estar usando no seu consultório para poder estar aplicando a tecnologia 3D. Então, a próxima aula você vai conseguir enxergar onde você vai trabalhar, né? Olha que sol gostoso, gente. Esse sol tá muito bom. Então, vocês vão aprender a estar trabalhando dentro desse fluxo, né? Onde vocês vão estar vendo que casos são viáveis, né, para o seu consultório, onde o seu consultório, né, vai ser mais assertivo dentro, né, da questão de incorporação das facetas, né, 3D. Então aqui você vai conseguir entender na próxima aula como que você vai trabalhar no seu consultório com essas facetas, né? Então a gente vai entender do design até o fatiamento, né, da nossa resina. Então você vai aprender sobre o desenho, você vai aprender não só sobre o desenho, mas você vai aprender também sobre como fazer um fatiamento. Você vai aprender como, né, você vai trabalhar com a sua resina para entregar alta qualidade para o seu paciente. Como que você vai fazer a transição do material que você utiliza para a resina, né? Então você vai conseguir compreender tudo isso dentro da próxima aula. E aqui, ó,
guarda bem esse quadro. Esse quadro aqui comparativo da Design Fiotech com a Voxel, que eu vou trazer para vocês vão ter uma surpresa. Ninguém nunca mais vai querer usar resina de massa. Todo mundo vai querer usar resina impressa, porque vocês vão ver que aumenta demais a qualidade, né, do seu trabalho. Bom, o que nós temos para poder auxiliar você a fazer essa transição? Lembra que a próxima aula não é para você perder, porque na próxima aula eu vou falar tudo sobre as facetas, tudo sobre o fluxo, tudo de como você pode transitar do analógico para o digital e, além disso, escolher os primeiros casos para você testar no digital. Então, para que você consiga fazer tudo isso e ver que seu consultório está preparado, né, a gente tem um diagnóstico, né, do faturamento para o dentista, onde você vai entender a precificação, produtividade, potencial lucro com a odontologia digital. Que serviços você pode entregar que vai gerar maior fluxo de trabalho e lucro para você. E a nossa próxima aula, como eu disse, vai ser o fluxo da faceta impressa. Então, do design ao fatiamento. E aí você vai entender o que? Qual caso que você pode usar, como você vai usar, como você vai selecionar o caso. Então, essa aula vai ser extremamente importante para você. Então, aqui a gente vai aprender a usar o fluxo digital para aumentar seu lucro por paciente, reduzir desperdício e entregar tratamentos mais rápidos e previsíveis, sem perder a qualidade, sem depender de terceiros e sem equipamentos caros. Nós vamos adequar todo o seu consultório para isso. E para você que quer fazer o diagnóstico, como é que faz para você fazer o diagnóstico? Vai lá no nosso Instagram, @soudoutoracristianesantos, clica no link da bio e aí vai lá na primeira sessão, que é a sessão de diagnóstico. E lá você vai agendar o seu diagnóstico, certo? Então aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos estar realmente revelando sobre as facetas, tá? Onde você realmente vai aprender sobre essas resinas, né, de faceta, né? Você vai entender como é que funciona essa questão da carga. Você vai entender, né, detalhes que ninguém te conta na hora de imprimir resinas com carga, tá? Então vai ser sensacional este episódio, certo? Não percam a próxima aula, aguardo vocês na próxima terça-feira.